Bom dia. Como surgiu o conceito de direita e esquerda na história? Essa é uma pergunta muito comum. Bom, esse conceito surgiu dentro do contexto da Revolução Francesa. Então, lá no ano 1791, 1792, aliás, aqui vamos basear no professor Orlando, né? Ele diz que o termo, na realidade, se deve a Marat, indiretamente. Porque o Marat, o revolucionário francês, quando se apresentou para sentar lá na Assembleia, né, ele escolheu o lado esquerdo da presidência. Então havia lá um hemiciclo, né, havia a mesa da presidência, ele escolheu sentar do lado esquerdo em cima. Então é por isso que ali os jacobinos ficaram associados à montanha, né, sentado em cima da montanha. Então era chamado Partido dos Jacobinos ou Partido da Montanha, e eles se sentaram à esquerda da presidência. Então o Marat escolheu sentar à esquerda. É curioso pensar, se o Marat tivesse optado por sentar à direita, os conceitos estariam trocados, né? Curioso isso. O Marat, ele tinha uma aparência repulsiva, né? Ele cheirava mal, tinha feridas, sujo, uma figura horrorosa que defendia simplesmente a morte de 260 mil franceses para fazer triunfar a revolução, um número completamente arbitrário, né? E aí junto dele sentou-se Robespierre, Saint-Just e outros, né? Então esses sentaram-se à esquerda. Aí os girondinos, que tinham aversão a esse grupo radical, sentaram-se à direita, né? Eles chamavam os girondinos em referência a Gironda, mais ou menos a região de Bordeaux, no extremo oeste francês, que eram ligados à burguesia. Era uma região muito próspera, né? Exportadores de vinho, gente que dominava comércio marítimo e tal. Aí sentavam os girondinos, né? Que chegou até a liderança de Brissot. O problema dos girondinos é que muitos eram românticos, tinham visões ideais, né, de mundo, até visões ingênuas, e muitos deles acabaram sendo guilhotinados, né, sem ter uma visão muito prática e de enfrentamento mais real contra os jacobinos. O próprio Brissot foi guilhotinado, né? Então, aí houve então essa polaridade, né? Lembrando que a esquerda dos jacobinos, né, principalmente sob a liderança do Robespierre, teve o regime do terror, que partiu para massacres deliberados, né, na época a partir de 1792, né, foi o período do terror na Revolução Francesa, e essa mentalidade do Robespierre, a mentalidade dos jacobinos, serviu de inspiração para os comunistas, né, como Lenin e outros, que leram, estudaram a Revolução Francesa e viram que o terror podia ser uma arma política, podia ser um instrumento para impor alguma ideologia. Então o Robespierre, principalmente ele, né, e outros assassinos do lado dele, como o Saint-Just, eles então viram, ao estudar Robespierre, o regime do terror, viram que isso podia ser uma arma interessante para impor determinadas ideologias. Então não estaria errado dizer que Robespierre é o pai do terror moderno, né? Principalmente na sua visão política. Então essa turma sentou à esquerda e os girondinos, né, muitos deles românticos, sentavam à direita. Aí havia um grupo, né, supostamente mais moderado, que aliás fazia a maioria, que era o grupo da planície, ou também chamado de Marais, né, o grupo do pântano, né? Então foi assim que se distribuiu a Assembleia lá na França, com 3 grandes grupos. Do lado esquerdo, começou com o Marat sentando-se lá, os jacobinos radicais e os girondinos do lado direito, tendo uma massa que aqui no Brasil seria chamada de centrão, né? Na planície, né? Esse conceito de direita e esquerda, na realidade, ele é relativo, né? Historicamente, ao longo da história, quem defende o igualitarismo ou ideias mais igualitárias fica vinculado ao que se chama de esquerda. Aqueles que defendem uma certa desigualdade na sociedade, quer civil, econômica, qualquer coisa, ficariam ligados ao conceito de direita. O problema é que quando a sociedade vai mudando, muito de certas posturas
de direita acabam se tornando de esquerda. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a sociedade avançou demais no sentido igualitário. Então, determinadas posições que hoje, 2022, certos direitistas ou conservadores defendem, seriam tidas há 100 anos atrás como coisa de esquerda, né? Nos Estados Unidos vale a mesma lógica. Aliás, nos Estados Unidos tem que tomar cuidado, porque o termo liberal nos Estados Unidos significa esquerdista, e o termo conservador é ligado a comportamento de direita. Aqui no Brasil, a gente associa o liberal a gente de direita, né? E aqui na língua do povo, o povo diz aqui esquerdista, comunista, socialista, como quase tudo como sinônimo, né? É um termo aqui brasileiro. Outras concepções, que às vezes são mais interessantes, usam outros termos. Depois eu queria abordar isso, mas com uma outra visão. Aqui só para esse vídeo fica conforme o nascimento do conceito de esquerda e de direita. Bom, lá nos Estados Unidos, idem. Então, o comportamento dos republicanos hoje lá, há 100 anos atrás, seriam tidos como esquerda. Então, ao longo do tempo, a esquerda ficou mais esquerda e a direita ficou mais esquerda. Esse que foi o problema. Então, por ser termos relativos e tendo em vista a decadência da sociedade, a esquerda ficou mais esquerda e a direita cada vez mais canhota, infelizmente, né? Então, aí o termo nasceu na Revolução Francesa, assim, partiu para o mundo inteiro. Bom, ficamos por aqui nesse curto vídeo. Obrigado, se você gostou dele. Por favor, se inscrever no nosso canal. E aproveitando aqui o ensejo, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, nós teremos a semana sobre história da França, e também faremos aí lançaremos também a nossa Black Week, na qual teremos aí um bom desconto a ser mostrado no dia 23. Então não perca a semana História da França. Muito obrigado.